寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Brunei e Singapura, Singapura ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí à Ásia na Primeira Guerra Mundial, como Hong Kong, Macau e entre outros vídeos relacionados a Singapura. Beleza? Quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E ainda seguindo aí essa linha aí de países da Ásia na Primeira Guerra Mundial, vamos falar sobre o motim de Singapura que aconteceu em 1915. Mas afinal, que motim foi esse? Foi um motim motivado pelo quê? Anticolonização, anti-Inglaterra, Tríplice Entente, ou eles queriam ser dos impérios centrais? Qual era o motivo aí desse motim? Não se preocupa que eu vou explicar agora, beleza? Então vamos que vamos. E pouco tempo antes, né, da Primeira Guerra Mundial acontecer, existia o 5º Regimento de Infantaria Ligeira. O que era esse quinto Regimento de Infantaria Ligeira? Era um regimento formado por indianos de maioria muçulmana, os indianos Rajput. E eles eram bons na luta, né? Eles sempre tiveram um bom histórico aí de guerra. Chegaram desde 1843, chegaram a lutar ao lado dos britânicos durante a Segunda Guerra Anglo-Afegã. Foram responsáveis aí por derrotar os birmaneses em 1885. E devido a isso, fazer com que a Birmânia fosse anexada aí ao Raj britânico. Então, eles tinham bons históricos de guerra, eles eram bons aí na pancadaria. Então, o que acontece? E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Durante a Primeira Guerra Mundial, esse grupo ele era responsável aí pela segurança de alguns portos da Índia. Só que até então não era nada demais e tal, o início aí da Primeira Guerra Mundial. Só que no dia 10 de outubro de 1914, eles foram transferidos para Singapura para acabar substituindo aí a maioria dos britânicos, que eles iriam ali para a Europa, né? No caso aí os britânicos. Então com isso, a partir do momento que eles chegaram lá, obviamente, né, o tratamento que os britânicos deram para eles não era dos melhores, tinham muito preconceito. E mesmo os oficiais indianos Rajput, que eram da mesma patente aí que os britânicos, também eram tratados aí como sub-humanos, né, sub-raça. E por mais que já tivesse esse problema, ainda assim, esse 5º regimento, ele já tinha as suas diferenças, né? Só que, apesar dessas indiferenças, eles se sabotavam e até mesmo, eventualmente, um queria empacotar o outro, eles ainda assim tinham uma regra, tinham uma régua, tinham um limite até onde podia ir. E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Eles eventualmente seriam transferidos aí para Hong Kong. E essa transferência ia acontecer no dia 27 de janeiro de 1915. Mas antes deles serem transferidos aí para Hong Kong, estava rolando um boato que eles meio que iriam ser transferidos ali para o Império Otomano, para lutar ali contra os turcos, os sírios, os muçulmanos aí de um modo geral, e eles estavam se recusando, né? Já estavam se recusando aí, porque eles não queriam lutar contra outros muçulmanos. Eles até aceitavam ir para a Europa e para qualquer outra parte, mas eles não queriam lutar contra outros muçulmanos. Então, o navio que era para buscar eles no dia 27 de janeiro de 1915 acabou não vindo por causa de problemas logísticos,
os navios de guerra da Alemanha ali estavam literalmente a todo vapor em Qingdao, ali perto ali na China. Então não tinha aí como eles ficarem de boa. E isso foi adiado até o dia 15 de fevereiro ainda de 1915, quando na manhã desse mesmo dia, um oficial britânico, até que um oficial bem de boa, ele era bem descrito como não era uma pessoa tão preconceituosa assim, e então ele meio que não tratava os indianos como sub-humanos, né? Afinal, ele tratava um soldado como um soldado, né? Então, pelo menos aí no campo de batalha, dentro do quartel, eles eram tratados iguais, mas fora do quartel, não, pelo menos por esse general britânico. Ele acordou, fez um discurso motivacional e coisa do tipo, e guiou esses indianos Rajput aí pro porto. Mas esses indianos Rajput, eles no caminho do porto, eles já estavam conversando entre si e eles meio que trocaram o nome, né, de 5º Regimento de Infantaria Ligeira para Sipaio. Sim, exatamente isso. Sipiao. Sipaio. E que eles aí agora seriam cipaios, e eu não sei o que significa isso. Então, quando chegou aí mais ou menos 3h30 da tarde, eles já estavam no porto, o navio já tinha chegado e eles tinham que embarcar. A partir daí que eles começaram o motim e eles já começaram empacotando aí 4 soldados britânicos, né, que estavam guiando eles. E a partir disso, eles se dispersaram em 3 grupos. Um grupo ia atacar os quartéis, as delegacias, pegar as armas. O outro grupo era responsável por soltar os prisioneiros de guerra alemães que estavam ali em Singapura. E o terceiro grupo, ele era responsável aí pelos atentados e eventualmente esses 3 iriam se encontrar. Então, o primeiro aí, ele conseguiu atacar algumas delegacias, quartel, pegar algumas armas. O outro, ele até chegou a libertar alguns prisioneiros de guerra alemães, né, empacotando aí alguns guardas, alguns policiais britânicos, e dos 300 prisioneiros que estavam lá, apenas 96 aí compraram essa briga aí dos indianos. E já o outro aí ficou responsável aí por fazer atentados aí contra civis britânicos. Então isso acabou alarmando demais, né, o governo aí de Singapura, o governo britânico, e como era Ano Novo Chinês, eles não puderam contar, né, com o corpo de voluntários chineses, porque eles estavam de folga, essa mesma folga aí que os britânicos tinham dado para eles. Então eles estavam em desespero, né, porque Singapura é extremamente pequeno e eles estão lidando com um regimento até que bem grande. Então, na urgência, eles acabaram chamando, né, todos os navios de guerra aliados que estavam próximo a eles. Então, um navio russo e um navio japonês acabaram respondendo essa chamada de emergência e foram a caminho da ilha. Enquanto isso, eles pegaram outros indianos ali que estavam ali na Malásia, como hindus e os sheds, né, vulgo os sikhs, para ajudar a combater esses cipaios, né, esses cipaios. Então, treta vai, treta vem, os japoneses e os russos acabaram chegando só 2 dias depois, no dia 17. E quando os russos chegaram, eles chegaram aí em média aí com 40 soldados e 2 metralhadoras pesadas. Eles chegando já entraram em conflito aí com os cipaios, empacotaram 189 cipaios e acabaram por tomar uma linha de trem. Já os japoneses, né, eles chegaram literalmente em peso com 200 soldados e um monte aí de armas pesadas. E com isso também eles acabaram confrontando os cipaios logo que chegaram. E no dia 22 de fevereiro ainda de 1915, os japoneses acabam se encontrando aí com os russos. E nesse mesmo dia acaba tendo um conflito brutal entre os cipaios e os japoneses e os russos,
os britânicos e os outros indianos Sikhs, os Shedis e os hindus. Então, com isso, deu uma pancadaria nervosa e já no dia seguinte, no dia 23, o conflito foi quase meio que encerrado. Mas como assim? Isso tudo se deve, por quê? Porque os britânicos conseguiram reagrupar, chamar outros britânicos ali que estavam tanto na Malásia quanto em Hong Kong, justamente para conter essa rebelião. Mas o porquê que foi tão urgente assim? Isso se deve pelo fato de que durante a Primeira Guerra Mundial, assim como na Segunda, mas focando aqui na Primeira, os alemães eles tinham um plano secreto com os indianos, de conseguir a independência, se aliando aí aos impérios centrais. Então, com isso, a Inglaterra ficou com medo, porque se os alemães tomassem a Índia, acabou para a Inglaterra naquele período, porque eles iam não só tomar a Índia, eles iriam ter o Paquistão, a Índia, Bangladesh e a Birmânia. E sem contar que o Afeganistão, naquele momento também, era extremamente favorável aos alemães e quase entraram em guerra também contra os britânicos. Então ia dar uma treta nervosa ali contra os britânicos e por isso aí que eles chamaram de urgente. E apesar dos russos e dos japoneses terem ajudado, não foi uma ajuda que os ingleses queriam, mas era a ajuda que eles tinham no momento. Mas por quê? Como assim não era a ajuda que eles queriam? Porque os ingleses eles não gostavam dos russos, os russos também não gostavam dos ingleses, e naquele momento eles eram aliados apenas por conveniência. Ambos aí se viam com extrema desconfiança um do outro, principalmente depois da Primeira Guerra Russo-Japonesa em 1904, que eu estou fazendo série aqui. Então, isso ficou aí meio que tipo, será que os russos estão tentando se expandir, pegar a colônia? E já os japoneses, os britânicos também vinham com desconfiança, mas pelo fato do Japão e da Inglaterra até aquele momento também terem um tratado de defesa mútua, onde se um fosse atacado, o outro era obrigado a defender. Então, meio que eles se sentiram aliviados pelos japoneses terem cumprido o seu papel, mas eles ficaram com medo porque os japoneses chegaram lá em peso, com muitas armas e muitos soldados e um bom treinamento. E isso assustou os britânicos, pois eles acabaram vendo isso aí como uma projeção de poder do Japão, mostrando aí que se ele quisesse tomar a ilha, os britânicos ia ter que brigar bastante aí contra os japoneses. Então, a partir desse momento também, os cipaios eles foram todos executados. Eles não foram presos, não foram jogados, eles foram pegos, colocados no muro e chumbo neles. Já um general que acabou sobrevivendo a essa execução, porque o tiro não pegou eles não acertou na cabeça, acertou ali no peito, ele acabou caindo e no meio de tantos outros empacotados, ele acabou se debatendo depois que pegaram ele, aí sim ele teve um tratamento médico e foi preso e foi julgado. E durante o julgamento dele, ele apresentou boas defesas, porque em nenhum momento ele falou que ele era contra lutar ao lado dos britânicos, ele só disse que era contra lutar contra os otomanos. Então eles não queriam ir contra os otomanos, mas ele disse que se o regimento dele tivesse sido escalado para lutar na Europa, ele não iria participar de nenhum motim, muito pelo contrário, iria ajudar os britânicos contra o motim. Mas o mais engraçado de tudo é que eles não iam lutar contra os otomanos, porém os britânicos aproveitaram essa brecha para julgar ele como traidor. E vocês devem estar pensando, mas espera lá, como ele vai ser traidor de acusado de conspirar com o inimigo, sendo que ele basicamente não iria lutar, não iria contra os otomanos.
E esse ato de traição não foi por isso, foi justamente por eles terem se rebelado sem motivo. Eles acabaram vendo isso aí como uma rebeldia, traição. Então ele foi sentenciado como traidor e a sentença dele foi uma pena de morte. E não foi tipo em um dia, não foi o julgamento dele foi durante meses, porque ele tinha aí, né, boas coisas favoráveis a ele, né, como por exemplo o regimento dele tem um histórico bom de lealdade aos britânicos, ajudarem em um monte de coisa, e sem contar que ele nunca se recusou a lutar contra os britânicos, enfim, né? Mas pelo fato dele ter participado ativamente do motim, meses depois ele foi empacotado na frente de 1.500 pessoas, dando um fim aí oficial a esse motim. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês fariam, né? Se vocês estivessem nesse motim, se vocês estivessem contra esse motim. Você acha isso válido? Acha isso totalmente desnecessário? Comentem aí, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço também. Quem puder me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição, beleza? Passe esse vídeo para um amigo, se é para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Enfim, falou e fui!